Boa noite a todos. Esta noite, ao chegar nesta casa bendita para fazer a palestra Chega de vitimismo, se queixar da vida, eu recebi uma intuição que eu acredito que seja do meu mentor para dividir essa palestra em duas partes. Me foi intuído que falasse, que suplicasse, que clamasse, que pedisse, que até implorasse a Jesus Cristo, que está aqui no meio de nós. Eu gostaria de suplicar a Jesus, de suplicar ao Mestre que envolvesse todas as pessoas que estão nessa sala, os encarnados e os desencarnados. Que Jesus, com a sua doçura, o seu amor, ele compreendesse as dores, os sofrimentos físicos e morais que nos trazem todos aqui a este espaço de consciência, amor e caridade. Suplicasse a Jesus que compreendesse a dor de cada um de vocês, que ele entendesse as razões que traz cada pessoa a esta casa, e também um agradecimento extraordinário a todos os trabalhadores que se dedicam nesta casa. Assim, rogando ao Mestre Jesus, suplicando a Ele que Ele abrace, que Ele ampare, que Ele cuide, que Ele guarde cada um de vós, porque até Ele, na sua via dolorosa, no sofrimento que lhe foi imposto, Ele, a força das chibastadas, a força das agressões que ele sofria, até chegar à cruz, Jesus caiu sob o peso da cruz e da covardia daqueles que o flagelavam. E Simão, o Cirineu, foi chamado e ele acorreu e amparou Jesus e carregou a cruz. Senhor Jesus, nosso modelo e guia, simbolizado nesta foto. Senhor Jesus, seja o nosso Cirineu, seja aquele que segura, que ampara a cruz quando nós estamos de joelhos, quando nós estamos sofridos, quando nós choramos as perdas, quando nós temos um sofrimento.
Seja você, Jesus Cristo, aquele mesmo homem que lhe amparou, nos ampare com seu amor, nos ampare nas horas de dor, nas horas dos sofrimentos, para que nós possamos continuar a caminhada. Não estamos comparando as dores sofridas pelo Mestre Jesus, que foram inenarráveis, mas as nossas pequenas dores, que para nós, pelas nossas limitações, são grandes dores. Assim, meus amigos, minhas amigas, eu estou clamando nesta sala e pedindo e rogando e suplicando a Jesus que ele seja o Cirineu que há de carregar e nos amparar, nos ajudar, nos fortalecer a suportar as cruzes que aparecem ao longo da nossa existência. Assim, meus amigos, é com esta invocação, é com esta súplica que eu inicio essa palestra, rogando a Jesus que ele não deixe de nos olhar nos sofrimentos que todos nós possuímos, que se atravessam em nossas vidas, às vezes de forma insuportável para as nossas condições, de seres ainda em desenvolvimento, com pouca evolução e necessitando de um longo caminho. Jesus, eu vos peço, eu vos suplico e imploro que carregue cada pessoa que está aqui nessa sala e que acompanhe ela nas suas dores e nas suas preocupações, e que ele possa dar aquele alento, dar aquele impulso, dar aquele fôlego, dar aquela sobrevivência da alma e do coração, que a pessoa possa respirar, que a pessoa possa passar pelas dores do mundo, pelos sofrimentos da terra e prosseguir. Mestre, ajude-nos a prosseguir e envolva com o vosso amor infinito todos os trabalhadores desta casa, todas as pessoas que se dedicam aqui diariamente, semanalmente, o ano inteiro, e dedique a essas pessoas todo o vosso amor, porque elas também carregam dores, elas também ajudam os trabalhadores desta casa, mas eles não estão infensos e imunes às dores, assim como todos nós. Portanto, esta é a súplica derradeira que eu faço. Ó Senhor, ó Jesus, nos ampare nestas horas difíceis. A palestra que a espiritualidade desta casa e que nós escolhemos, ela encerra uma crítica, ela encerra uma certa manifestação de que nós nos queixamos por qualquer coisa. Tudo é culpa dos outros. Tudo é culpa das pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. E nós nos queixamos da vida. Tudo parece ser uma questão de azar. Tudo parece ser uma questão de que
nós fomos escolhidos para sofrer, nós fomos escolhidos para passar por problemas e nós nos queixamos e quase sempre nos consideramos vítimas, vítimas do mundo, vítimas dos familiares, vítima dos parentes, vítima das pessoas que estão ao nosso redor na sociedade. Enfim, essa é a grande queixa, mas esta não é a verdade. Não é, ao menos, toda a verdade, ou a maior parte da verdade. Eu trouxe para dividir com vocês e sugerir duas obras que são notáveis, obras de excelência de um escritor famoso espírita, José Carlos de Luca, que tem mais de 20 obras escritas, que ele já publicou. Uma se chama Olho Mágico e a outra é Pensamentos que Ajudam, Inspirações de Paz, Saúde e Felicidade para a Sua Vida, que eu vou me deter em cada uma delas para explicar em parte, para explicar a vocês por que nós temos que fugir desse lugar comum, dessa mania, desse equívoco, desse defeito de se queixar de tudo e de todos. Meus amigos, como é difícil aceitar os próprios erros, como é difícil reconhecer o mea culpa, mea máxima culpa. Como é fácil apontar o dedo e dizer: você é a causa dos meus problemas. A senhora tem a culpa dos meus sofrimentos. Como é fácil a gente transportar para os outros e não olhar para dentro de si mesmo. Eu vou ler, porque é de uma beleza, é de um ensinamento, é de uma profundidade extraordinária esta página sobre a aceitação das coisas que nos molestam e que nos atormentam e que dificultam a nossa vida. Diz o escritor José Carlos de Luca: a perda de um ente querido, a separação amorosa, o desastre financeiro, a doença grave são apenas alguns dos buracos que se abrem na alma. Quem não chora, quem não lamenta e quem não culpa? Eu já vi ao longo da vida pessoas bradarem contra Deus porque tiveram uma perda repentina e inesperada de um filho, de uma filha. Uma separação amorosa de quem nós pensamos amar. Um desastre financeiro que atormenta qualquer pessoa e qualquer família, ou então uma doença grave que inesperadamente nos acomete.
como é difícil aceitar. Até mesmo Jesus chorou quando soube da morte de seu amigo Lázaro. Nas horas em que a dor surge insuportável, pouca ou nenhuma valia terão os conselhos do tipo: isso não é nada, você logo arruma outra pessoa, a hora dele chegou. Essas palavras cheias de lógica e vazias de sentimento podem ser vistas como ácido que despejamos sobre ferida aberta. Por isso que Chico Xavier, este grande homem, esta criatura que o Brasil acolheu ao longo de mais de 90 anos, quando uma mãe ou um pai chorava a perda de um filho ou de uma filha, Chico se limitava a abraçar e chorar junto. Nenhuma palavra de consolação, nenhuma palavra para consolar, explicando do porquê daquela morte inesperada. Porque ele sabia que há momentos na vida que nenhuma palavra pode consolar. E ele se limitava a fazer algo grandioso, que era abraçar aquela criatura, estreitá-la no peito e rogar ao Senhor da vida que desse condições para aquela pessoa suportar. Se Jesus chorou, e ele era homem como nós, a morte do amigo Lázaro, se ele chorou, por que nós seremos criticados por também chorar? O choro, muitas vezes, é o oxigênio da alma. O choro, quase sempre, é a respiração do coração. E há necessidade, sim, de chorar, de desabafar. E não clamar, e não imprecar contra Deus, ou falar em azar, ou situações de outra ordem. Jesus, em determinado momento, falou: felizes os que choram, porque eles serão consolados. Ao invés de reclamar, que é clamar duas vezes de forma negativa, vamos entender e compreender o que nós somos e o que estamos fazendo aqui na Terra, neste momento, nesta encarnação, nesta escola-hospital, ou nesse hospital-escola. Meus amigos, não se vive aqui na Terra para as delícias apenas dos prazeres e das coisas agradáveis. Há que muitas vezes sentir o amargo do sofrimento. Há muitas vezes que compreender que nós não somos produto de uma vida. Nós já viemos à Terra há mais de 40 mil anos, como os Espíritos nos esclarecem. E quantas encarnações tivemos? Não se esqueçam de algo que gostaria de vos dizer com uma certeza muito grande, de que o presente que todos nós temos, o presente que cada um de nós temos hoje, ele é uma construção do passado. E o nosso futuro,
o futuro das próximas existências. É uma construção do presente. Não se queixem, não se vitimizem, não clamem, não imprequem contra Deus e contra ninguém, porque todos nós somos aquilo que hoje, aquilo que construímos no passado. Esta é uma verdade que todos nós, a começar por mim, que dou esta modesta palestra a vocês, nós somos o produto daquilo que construímos no passado e seremos no futuro o que estivermos fazendo hoje. Portanto, vitimismo algum vai colaborar, queixa alguma vai colaborar com a nossa vida. Um psicólogo de nome Robert Holden, ele escreveu a Declaração da Aceitação. Eu vou ler para você rapidamente, porque é de uma correção absoluta. Sem aceitação, a raiva vai tomar conta de você. Sem aceitação, a culpa o fará sentir-se envergonhado. Sem aceitação, o julgamento o condenará. Sem aceitação, a ansiedade o atormentará. A ansiedade que atinge praticamente a grande parcela das criaturas nessa terra, nos momentos difíceis que nós vivemos. Sem aceitação, a tristeza nos deprimirá. Sem aceitação, o medo o aterrorizará. Sem aceitação, a dor o machucará. Sem aceitação, a solidão o isolará. Sem aceitação, o amor não o amará. Meus amigos, eu teria algo para ler, mas pelo adiantado do tempo, eu deixaria para uma próxima palestra. É algo que fala sobre o destino, que o destino não é algo imutável. Nós podemos modificar um destino. Nós podemos transformar nossas vidas. E está dentro de nós o caminho, a rota que vai conduzir a essa transformação. Não vos enganeis, nós caminhamos para Deus. Uns estão com a marcha apressada, outros estão estagnados, outros retrocedem e sofrem, Quem não se permitiu deixar rolar lágrimas do escrínio da face nas horas difíceis, não entende que aquilo ali é o acerto de contas das nossas vidas e da nossa vida. Pensem que as horas amargas têm uma razão de ser e as horas doces também. Meus irmãos, eu encerro esta modesta palestra ficando em dívida com vocês, com uma parte belíssima, porque não posso roubar mais o tempo do atendimento de todos vocês. Renovo
renovo a súplica e encerro pedindo a Jesus Cristo: Mestre, ouça nossas dores, ouça nossos sofrimentos, nos ampare na caminhada, compreenda a nossa fragilidade, compreenda nossas fraquezas, compreenda que nós estamos muito longe de Ti, no sentido da busca da perfeição. Nós precisamos caminhar milhares e milhares de séculos. E você, Jesus, atingiu a suprema perfeição, porque você foi escolhido para ser o nosso modelo e guia. Jesus, nos fortaleça, nos inspire e nos ajude a melhorar as nossas imperfeições, a curar as nossas dores do corpo e as dores da alma. Mas, Jesus, aceitamos de Ti e de Deus tudo que venha, porque Tu sofreste da forma mais trágica, mais desumana e mais selvagem. E Tu, Jesus, venceste o mundo. Venceste o mundo. Senhor, eu vos peço, nos ajude a também superar essas barreiras que são tão difíceis para nós e um dia nós podermos, como você, Jesus, dizer: eu venci o mundo, as minhas limitações, as minhas dores e meu sofrimento. Todo o nosso amor, Jesus, é a súplica para todos nós desta casa que eu encerro esta palestra. Muito obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras. Muito obrigado.